Congresso Nacional mantém veto ao uso do fundo partidário para pagamento de multas. Prisão em segunda instância é aprovada em primeira votação da Comissão de Constituição e Justiça. E pacote anticrime do ministro Sérgio Moro segue para votação no plenário do Senado. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Em sessão conjunta no Congresso, senadores e deputados mantiveram 2 vetos do presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares também analisaram o projeto referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por 223 votos contra 193, os deputados mantiveram o veto do presidente Jair Bolsonaro à mini-reforma eleitoral. Como não foi derrubado na Câmara, o veto não precisou ser analisado no Senado. Segue proibido, então, o uso do fundo partidário para pagamento de multas eleitorais. E continua vetado o aumento do prazo para pedir inelegibilidade de candidato depois da diplomação. Também foi mantido pelos deputados, por 201 votos a 176, o veto à proposta que dava prioridade às mulheres marisqueiras nas indenizações em caso de desastres ambientais. Os parlamentares também votaram o projeto que coloca de volta na atual Lei de Diretrizes Orçamentárias itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. A LDO foi aprovada em outubro e definiu as prioridades do orçamento para 2020. O projeto torna de execução obrigatória emendas de comissão permanentes e emendas do relator geral da proposta orçamentária para 2020. Em relação às emendas impositivas, a proposta determina que poderão ser contingenciadas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prevê a possibilidade de prisão em segunda instância. O texto vai passar por mais uma votação na própria CCJ nesta quarta-feira. Um acordo feito por senadores de vários partidos permitiu que o projeto fosse aprovado quase por unanimidade na comissão. Foram 22 votos a 1. O texto muda o Código de Processo Penal para permitir que um tribunal de segunda instância poderá determinar a execução provisória da pena, independente da possibilidade de apresentação de recursos. Em novembro, o STF mudou o posicionamento e decidiu que a prisão só poderá acontecer após esgotadas todas as possibilidades do réu recorrer da sentença. O projeto aprovado na comissão é um substitutivo da senadora juíza Selma a projeto apresentado pelo senador Lazier Martins no ano passado e foi elaborado após a articulação entre alguns senadores e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como o texto aprovado é um substitutivo, ele será submetido a turno suplementar e, segundo a presidente da comissão, senadora Simone Tebet, será o primeiro item da pauta na reunião desta quarta-feira. Como o projeto é terminativo na comissão, ele só será analisado em plenário se no prazo de 5 dias for apresentado um recurso para que isso aconteça. Senão, será encaminhado para a Câmara. Não é possível que mantenhamos milhares de delinquentes soltos ameaçando a estabilidade, a vida, o patrimônio dos brasileiros. O recurso, ele acontece no prazo de 5 dias. É preciso esperar, a mesa precisa esperar esses 5 dias para ver se vai haver o recurso. Então, também nós não podemos exigir do presidente da casa aquilo que ele não pode oferecer. O que nós podemos fazer é, conversando com os líderes, pedir para que não haja recurso e que possamos, amanhã, quem sabe, numa reunião de líderes, pedir para que o projeto seja imediatamente pautado. Mas eu repito, é um passo de cada vez, nós não podemos antecipar nem falar pelos líderes do Senado Federal. Se houver vontade política, nós votaremos ainda este ano. Basta o presidente Davi Alcolumbre desejar. Sabemos que isso é difícil, que há um entendimento entre Davi e Rodrigo Maia, e isso levaria o projeto para fevereiro do próximo ano. Nós temos o dever de exercer a pressão para que se vote ainda neste ano, mas não podemos vender a ilusão de que isso será viável, não é? Enquanto no Senado avança o projeto que permite prisão em segunda instância, a Câmara dos Deputados analisa uma proposta de emenda à Constituição que tem o mesmo objetivo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que as mudanças por meio de projeto e não por PEC
podem ser alvo de questionamentos judiciais. Eu continuo com a tese, com a compreensão de que é importante nós votarmos a emenda constitucional 199 que está tramitando na Câmara dos Deputados. Qual era o pleito dos senadores? O pleito dos senadores era que a Câmara dos Deputados e os líderes partidários, liderados pelo presidente Rodrigo Maia, estabelecessem um calendário. O presidente Rodrigo Maia deu uma entrevista e estabeleceu um calendário. Lógico, é evidente que nós vamos aguardar, que foi o que a ampla maioria dos parlamentares decidiram, que é fazer um texto de conciliação que não afetasse a cláusula pétrea da Constituição Federal e que, de fato, resolvesse a prisão após condenação de segunda instância. O pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, também foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto será analisado pelo plenário. O relator, senador Marcos Duval, não acatou as emendas apresentadas e fez apenas mudanças de redação para que o texto não tenha que voltar para a Câmara. O projeto prevê penas maiores para crimes hediondos e para crimes com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Regras mais rígidas para progressão de regime, liberdade condicional e saídas temporárias. E aumenta de 30 para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Presos perigosos que, pela lei atual, só podem ficar 360 dias em presídios federais, agora poderão ficar até 3 anos, renováveis por mais 3. Também muda regras da delação premiada e cria a figura do juiz de garantias, que passará a ser o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Pontos polêmicos ficaram de fora do texto, como a possibilidade de acordo para o réu que confessar o crime e também a possibilidade do juiz reduzir pela metade ou até deixar de aplicar a pena nos casos de excessos cometidos por policiais em serviço, se esses excessos decorrerem de medo, surpresa ou violenta emoção. A proposta, aprovada por unanimidade, vai agora a plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda uma proposta de emenda à Constituição que prevê repasse de recursos da União diretamente para estados e municípios, por meio de emendas individuais dos parlamentares ao orçamento federal. O texto segue para votação em plenário. E ainda na CCJ, o senador Oriovisto Guimarães apresentou o relatório da chamada PEC emergencial. Essa proposta estabelece uma série de mecanismos de controle das contas públicas, inclusive a redução de salário de servidores em até 25%, com a correspondente diminuição de jornada de trabalho. A votação ficou para o ano que vem. Primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro, o empresário Paulo Marinho foi ouvido nesta terça-feira pela CPI mista criada para investigar a disseminação de notícias falsas na internet. A casa dele foi utilizada como base para a campanha do então candidato Jair Bolsonaro. Marinho negou que fake news tenham sido disparadas da casa dele. Como o senhor se aproximou da família Bolsonaro? O senhor se transformou num desafeto do presidente da República. Qual foi a razão disso? Essa é uma narrativa criada não só pela oposição, como pela esquerda. Parlamentares aqui que tinham que se preparar, pelo menos, para vir aqui e fazer perguntas que tivesse alguma coisa a ver com o que está sendo tratado aqui. Foram muitas perguntas para Paulo Marinho, primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro e um dos principais articuladores da campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018. As respostas foram objetivas. Você falou muito evasivamente, por isso eu estou voltando. Eu falei o que eu sei, eu não posso falar do que eu não sei. Eu estou lhe respondendo com toda sinceridade, sob juramento, daquilo que eu sei. Agora, aquilo que eu não sei, eu não posso falar. Marinho, hoje filiado ao PSDB, alugou parte de sua casa no Rio de Janeiro para apoiar as atividades da campanha de Bolsonaro. Como era uma campanha pobre, não havia nem espaço para que pudesse ter um estúdio de gravação dos programas de televisão, da questão das redes sociais, do PSL, e eu fui anfitrião desse momento, cedendo dois cômodos da minha casa, de um anexo da minha casa, que foram utilizados para, enfim, servirem de base de comunicação
da campanha Bolsonaro. Ele disse ainda que compartilhou apenas memes pelas redes sociais. Chegavam durante a campanha aquelas memes do capitão com óculos escuros, com aquela coisa da arminha e tal. Quando essas coisas tinham graça, tanto de um lado quanto do outro, eu repassava, eu pessoalmente, para minha rede de WhatsApp, que contém 15 pessoas, que é o número de pessoas que eu tenho na minha rede WhatsApp, de pessoas com quem eu falo com frequência. Então, não tem nenhuma consequência. O empresário também falou sobre os ataques que o ex-ministro Gustavo Bebiano teria sofrido quando deixou o governo. Bebiano é amigo de Marinho e estava na CPMI acompanhando o depoimento. O que foi feito depois da saída dele foi cruel. Eu não concordo em absolutamente nada. Eu acho que... Mas isso é a característica desse grupo dos bolsomínios, entendeu? Isso existe. Todo mundo sabe disso. A CPI mista das fake news foi instalada em setembro e deve continuar ouvindo depoimentos até abril do ano que vem. Vamos entender como funciona a contagem do prazo. Comissões parlamentares de inquérito, sejam elas mistas ou não, têm o prazo de 120 dias para finalizar os trabalhos. Esse período pode ser prorrogado por mais 60 dias, 180 no total. É o caso da CPMI das fake news. Como foi instalada no dia 4 de setembro deste ano, a CPI mista tem até o dia 13 de abril do ano que vem para que o relatório final seja aprovado. Mas isso dá mais de 180 dias, não é? É que o prazo só conta no período em que o Congresso tem atividade legislativa, ou seja, durante o recesso parlamentar, entre os dias 23 de dezembro e 1º de fevereiro, a contagem para. Uma corrida contra o tempo. Em sessão conjunta, a Comissão de Assuntos Econômicos e a de Ciência e Tecnologia aprovaram um substitutivo que altera a Lei de Informática de 1991. A mudança cumpre uma recomendação da Organização Mundial do Comércio. E o projeto segue agora para o plenário do Senado. Em 2018, Japão e a União Europeia entraram com uma reclamação na OMC, Organização Mundial do Comércio, contra os subsídios aos produtos eletroeletrônicos brasileiros, sobretudo na Zona Franca, Nordeste e Centro-Oeste. O país poderia sofrer sanções com sérios prejuízos para a indústria nacional, caso não mudasse a lei de informática até o final de 2019. Um projeto aprovado em sessão conjunta da CCT e da CAI prevê que os incentivos fiscais sejam orientados não mais aos produtos, mas às empresas, com percentuais estabelecidos de forma a manter a sustentabilidade econômica do setor. O objetivo único, chegarmos num acordo junto ao governo para que a gente pudesse chegar e fazer uma lei que desse competitividade ao Amazonas e também ao resto do Brasil. Você imagina técnicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério da Economia, nosso secretário de Fazenda, nossos assessores do senador Omar, chegaram a um consenso. O parlamento é isso, vai abrindo mão para chegar lá. Então, houve um consenso como um acordo também com o governo, com o Executivo. Eu acho que a lei de informática ela vem para somar. É muito importante para o país e a gente tinha que correr para cumprir com as sanções da Organização Mundial do Comércio. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 71 anos e a Comissão de Direitos Humanos celebrou a data com uma audiência pública. A relação do documento com o regime democrático foi o tema do debate. Por que a democracia é tão importante na promoção dos direitos humanos? Regime que expande direitos permanentemente. Não se trata de festejar, mas de medir a nossa capacidade de ter atenção às realidades que nos desafiam e reconstruir essas agendas. E o Brasil tem feito seu dever de casa quando se trata de respeitar os direitos fundamentais? Para este debatedor, não. Tanto que a ONG está denunciando o governador do Rio e o presidente da República. Foram denunciados internacionalmente, estão próximo ali, eminente de serem julgados pelo Tribunal Internacional. Uma avaliação de que as nossas instituições estão muito frágeis, de fato, né? E que muitas vezes até a atuação do sistema de justiça, do Ministério Público, tem falhado em ser guardião do direito, né? Principalmente nesses territórios. Mas o representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que elogiou o documento da ONU, disse que o atual governo fala um outro dialeto. Nós olhamos
para essa declaração e ainda concordamos, ela ainda fala com a gente. Eu represento aqui um governo conservador, adotamos um outro, por assim dizer, um outro dialeto. É possível um movimento antirracista que não seja identitário nesse sentido? Eu penso que é possível. Guilherme, o senhor falou em fragmentação do tecido social. Segundo o maior país com desigualdade do mundo, 1% da população tem mais de quase 30% das riquezas, concentração da riqueza. Esta debatedora chamou a atenção para o crescimento no número de mulheres encarceradas, consequência, segundo ela, da Lei de Drogas de 2006. De 2000 até 2016, aumentou 656% o encarceramento de mulheres, enquanto que o de homens aumentou 293%. 67% dessas mulheres são negras e 74% são mães. A representante da Defensoria Pública pediu reforços para que a instituição, que tem um déficit de 57% de profissionais, cumpra seu papel. Sabe quanto custaria, mais ou menos, para levar a defensora onde tem Justiça Federal? Em todos os lugares onde tem Justiça Federal, levando cidadania e dignidade e cumprindo com o artigo 1º da própria Declaração Universal de Direitos Humanos, R$1,5 bilhão. O nosso orçamento hoje é de 500 milhões. Seguem para o plenário 3 propostas aprovadas pela Comissão de Assuntos Econômicos. Foram 2 empréstimos internacionais para o Ceará e um projeto de lei. Os senadores aprovaram um projeto de lei que estabelece o preço praticado na cidade do remetente de uma mercadoria como valor tributável mínimo a ser cobrado de IPI nos postos de fiscalização. Por vezes, o valor vinha sendo calculado com referência em outras cidades. Dessa forma, as indústrias deixarão de ser autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e diminuirá a incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas empresas. Portanto, regra de segurança jurídica. Foram aprovados 2 empréstimos para o Ceará, contratados junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor total de $239 milhões para projetos de segurança hídrica e de desenvolvimento sustentável. O Estado vai construir uma adutora para atender exatamente a região mais crítica. E eu não estou falando de populações rurais, eu estou falando de populações urbanas, como a cidade de Quixadá, a cidade de Xeramubim, a cidade de Senador Pompeu, a cidade de Milhã, a cidade de Piquet Carneiro, enfim, são várias cidades do sertão central cearense que vão poder ter a garantia de água nas suas áreas urbanas e também nas suas vilas de diversos distritos. Salvo engano, são 37 localidades que, a partir desse financiamento, vão poder ter a garantia da água para o consumo humano. Representantes da Educação e do Tribunal de Contas da União se reuniram nesta terça-feira na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Eles debateram o uso de precatórios do Fundef para o pagamento de salários de professores. Decisão do Tribunal de Contas da União proíbe que salários de professores sejam pagos com recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. Para professores, essa decisão desvaloriza a profissão. Precatório não é pagamento de salário. Essa verba é uma indenização de um dinheiro que deveria ter sido repassado lá atrás e não foi. E essa falta de repasse, esse repasse incorreto, ele causou prejuízos que a nossa classe arca até hoje, porque desvalorizou mais ainda o salário que já é baixo. Para a representante do TCU, a destinação do recurso dos precatórios não tem o objetivo de desrespeitar esses profissionais. Que o tribunal, nos seus outros diversos trabalhos, tem sempre orientação e reconhece a importância do professor para todo o processo educacional, tanto na questão da sua valorização como na formação adequada. Para pacificar o tema, esta casa é o ideal onde se dê o debate e onde se dê uma solução definitiva para a situação. O presidente da comissão, senador Rodrigo Cunha, defende que 60% dos recursos do fundo devem ser destinados ao pagamento da remuneração desses profissionais.
se há uma busca para que, no mínimo, 60% desses recursos sejam destinados aos professores. Tem algumas posições contrárias, principalmente do Tribunal de Contas da União, que faz com que gere muito receio para que o gestor tome essa atitude correta e consiga destinar esse recurso para quem, de fato, é de direito. A medida provisória que determina o fim do seguro DPVAT gerou um intenso debate na primeira reunião da comissão mista, criada para analisar esse tema. Nesta terça-feira, a comissão se reuniu para votar o plano de trabalho. A discussão pode ser retomada nesta quarta-feira. Essa medida provisória diz que a partir de 1º de janeiro de 2020, todos os brasileiros que sofreram acidente de moto ou carro não vão ter mais a cobertura do DPVAT. Nada de, segundo eles, é porque está tendo corrupção. Gente, por favor, apure a corrupção. Mas vocês imaginem, dia 1º de janeiro, época de verão, a quantidade de acidentes, a única proteção que as famílias têm é esse seguro do DPVAT. E tira, sim, quase 3 bilhões anual do SUS. Não votando o plano de trabalho agora, vamos deixar para votar em fevereiro, e aí todo o debate será feito a partir de fevereiro. É uma pena, nós vamos perder tempo. Nós poderíamos iniciar fevereiro já com aprovação, com os nomes aprovados e as audiências públicas acontecendo. O que, na verdade, a oposição fez hoje foi adiar ainda mais a solução desse problema. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os senadores aprovaram nesta terça-feira um convite para ouvir o ministro da Educação em um projeto que promove a arte em locais públicos. E a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou punições maiores para fornecedores que não cumprem o que prometem. Apresentações de música, poesia, teatro e dança, sem a cobrança obrigatória de cachês, devem ser estimuladas pelo poder público. É a opinião do senador Eduardo Gomes, que defendeu o direito às manifestações artísticas em locais como estações de metrô, pontos de ônibus e estacionamentos públicos. Ele afirmou que o projeto pode melhorar o dia a dia dos artistas populares. No Brasil, a arte de rua também é bastante disseminada. Nas grandes e pequenas cidades de todo o país, encontram-se artistas que se valem dos espaços públicos para fazer chegar a sua arte aonde o povo está. No entanto, apesar da tradição, também são frequentes os conflitos com as autoridades públicas locais que tentam impedir a apresentação desses artistas em nome da segurança ou da ordem pública. A comissão também aprovou o convite ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, para debater trechos da PEC do Pacto Federativo, que pretendem descentralizar os gastos da pasta, dando mais autonomia para estados e municípios com a distribuição de recursos e suas alocações. A PEC ela vem descentralizando 100% do salário da educação. E aí nós vamos ter que debater exatamente a questão do livro didático. Vossa Excelência falou que talvez seja o único que tem que ouvir realmente as escolas, os professores, e ser comprado centralizado, porque a compra ela sai 10, 20 vezes mais barato se você comprar centralizado, mas com os conteúdos escolhidos pelos professores. O que falta com relação ao livro didático é um sistema online. Como ele depois mandou um parecer contrário ao nosso projeto, Vossa Excelência, né, não sei se chegou a ver, mas no dia da audiência já na CAI, o próprio ministro se manifestou contra o projeto. Então, se ele é contra, nós temos que saber por quê que está na PEC e qual é a posição do MEC em relação à PEC 188. E uma modificação no Código de Defesa do Consumidor foi aprovada pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e segue direto para a Câmara dos Deputados. O aumento das penalidades ao fornecedor que prestar um mau atendimento, como não entregar devidamente um produto ou um serviço. De acordo com o autor da proposta, senador Rodrigo Cunha, o objetivo da medida é fixar sanções mais adequadas com as especificidades de cada caso. Estamos aqui indo ao encontro de uma demanda de mais de 25 milhões de registros no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Estamos indo aqui numa linha para diminuir a judicialização e, ao mesmo tempo, trazer eficiência para os órgãos de defesa do consumidor, trazer um fortalecimento para os PROCONs desse país. Negócios de aproximadamente 500 bilhões de dólares. Achou muito? Pois acredite, este valor é ainda pequeno diante da importância e do potencial de crescimento. O programa Em Discussão traz uma audiência pública feita pela Comissão de Transparência do Senado. Vamos conhecer os negócios de impacto social.
Olá! Esse negócio de fazer o bem e ainda ganhar financeiramente com isso chegou ao Brasil em 2014 e está crescendo. Os negócios de impacto social geram emprego, renda, felicidade. Ele já reformou mais de 500 barracos lá, na ordem de milhares de pessoas beneficiadas. Não tem apoio do Estado isso. A gente tem que pensar na escalabilidade daquela senhora que está lá na favela, negra de 50 anos, com 3 filhos. Ela também tem que poder gerar renda e crescer. Ninguém quer, sim, ficar pobre o resto da vida. Do Amapá até o Rio Grande do Sul, tem professor dentro da sala de aula falando desse tema de empreendedorismo de impacto aqui no Brasil. Um modelo de negócio que visa o lucro, mas não esquece o social e nem o meio ambiente. Fazer o bem, bem feito e com apoio governamental. Quem se habilita? É daqui a pouco no Em Discussão. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.